Dia Paraná. Oferecimento: Viscardi faz muito mais por você. Saxtrack, proteção completa para o seu veículo. E Unimed Londrina. Terça-feira, 27 de junho, muito bom dia! Estamos chegando com imagens de equipamentos que estão tentando aumentar a segurança em cruzamentos de ferrovias pela nossa região. A experiência começou em Arapongas e hoje está sendo apresentada para deputados estaduais em Curitiba. É uma tentativa de reduzir os riscos, até porque nos últimos meses foram vários acidentes graves, alguns deles em Apucarana e também em Jandaia do Sul. Uma equipe do Meio Dia Paraná foi até Arapongas para conferir como está funcionando o serviço. Imagens agora de animais recolhidos hoje pela manhã em Ibiporã. Tem denúncia de maus tratos por lá, a Polícia Militar está acompanhando, Polícia Civil também nas investigações e já, ao vivo, as explicações para você. Na edição dessa terça-feira tem também uma operação do GAECO em conjunto com a Receita Federal. A apuração da ação de empresas fantasmas que estariam movimentando milhões de reais aqui no norte do Paraná. Os mandados foram cumpridos logo no início da manhã. E mais, as investigações das mercadorias apreendidas nos Correios, mais de 3 milhões de reais em produtos recolhidos em Londrina, foram levados para Foz do Iguaçu. E a interdição de uma clínica terapêutica investigada por uma série de irregularidades, um trabalho conjunto do Ministério Público e da Vigilância Sanitária. Já, nossas equipes ao vivo vão trazer informações pela cidade. Uma delas acompanhando prejuízos por buracos abertos pelas ruas. Ontem, esse carro aí caiu num dos buracos e o dono teve um prejuízo e tanto. Veja ainda, uma cidade da nossa região que decidiu aumentar de 9 para 13 o número de vereadores. As despesas também ficarão maiores. Aumento também no preço da gasolina e do etanol. Tem nova alta definida para os próximos dias. Quem abastecer um pouco antes vai economizar. E a chegada a Londrina dos primeiros lotes da vacina contra a dengue. Por enquanto, só em clínicas particulares. 22 graus nesse momento em Londrina, tempo firme ao seu Meio Dia Paraná que está apenas começando. Nós vamos juntos ao vivo até a 1h05 da tarde. Seja muito bem-vindo e participe pelo aplicativo Você na RPC. Ao vivo aí, aeroporto de Londrina, com pousos e decolagens operando normalmente ao longo dessa manhã. Onze horas 49 minutos. A edição de hoje está recheada de informações, muito movimentada amanhã dessa terça-feira e até por isso, sem perder tempo, eu já abro fazendo contato com a Kathleen Tanan, que, dentre os assuntos que ela acompanhou hoje, está a interdição de uma comunidade terapêutica de Londrina investigada pelo Ministério Público. Semana passada já trouxemos algumas informações e agora tem essa interdição por parte da Vigilância Sanitária. Kathleen Tanan, boa terça-feira, bom trabalho para você. Quais as razões da interdição nesse momento e como vai ficar a situação de quem era atendido, de quem está sendo atendido até esse momento pela instituição? Oi, Alberto, um ótimo dia a você e a todos que estão com a gente aqui no Meio Dia Paraná. De acordo com o Ministério Público aqui de Londrina, essa interdição foi necessária justamente porque essa local conhecida como uma comunidade terapêutica que deveria atender apenas pacientes com dependência de álcool e drogas, estava também atendendo diversos pacientes com problemas psiquiátricos, sem qualquer estrutura para isso. Por isso, a Vigilância Sanitária fez a interdição do local, que agora precisa fazer a transferência dos mais de 140 pacientes que eram atendidos ali, inclusive entre eles 18 menores de idade, adolescentes, que de acordo com o Ministério Público de Londrina, ficavam ali em meio aos adultos, em meio aos idosos, também quebrando protocolos desse tipo de atendimento. Hoje de manhã nós conversamos com a promotora Suzana do Ministério Público aqui de Londrina, que trabalha na Promotoria de Saúde, e ela deu mais detalhes da situação encontrada nessa clínica
clínica, que fica no Ouro Branco, na zona sul aqui de Londrina. Olha só. O Ministério Público vinha recebendo notícia de maus tratos, notícia de pacientes que foram dopados lá, mesmo não estando prescrita medicação controlada, e tudo isso naquele local foi confirmado. Nós encontramos receita médica assinada em branco, nós encontramos medicação vencida, nós encontramos material para que fosse feito procedimentos médicos que não eram permitidos lá, quase um tratamento ambulatorial que ali não era permitido, péssimas condições de limpeza, arejamento dos quartos, colchões úmidos, internos dormindo em banheiro, enfim, é impossível descrever todas as péssimas condições. Tem a fala da promotora, que inclusive é bastante chocante, né? Se pensar que era um local para atendimento, para que essas pessoas ficassem melhores e não piores. De acordo com a promotora, não havia qualquer liberação para que esse local atendesse situações de saúde, como nesse caso de transtornos psiquiátricos, até porque seria necessário uma estrutura diferente, com médicos direcionados para esse atendimento, outros profissionais de saúde direcionados para isso, o que esse local não teria licença para fazer. Em outro trecho de entrevista, a promotora explicou o que deve acontecer com os pacientes que estão nesse local, até porque eles devem ser retirados dali ou transferidos para outras clínicas de atendimento específicas ou de volta para suas casas, uma vez que grande parte é morador do Mato Grosso do Sul. Olha só. Os pacientes relatam que eles eram impedidos de dizer às famílias que estavam sofrendo maus tratos na clínica ou que estavam com desejo de sair dali ou que queriam ir embora. Esse contato era feito por telefone com as famílias e não deixavam eles falar no telefone. Exatamente. E assim, várias situações de venda de cigarros dentro do local, a vigilância também pegou vários alimentos abertos, desde refrigerantes até doces, e isso também foi dito pelos internos que era moeda de troca para determinadas situações. Se eles não efetuassem determinados serviços dentro da clínica, esses alimentos eles não eram disponibilizados. A promotora informou ainda que tudo isso já foi encaminhado ao Ministério Público do Mato Grosso do Sul, até porque esses pacientes são de vários municípios e grande parte desses municípios são pequenos, municípios aí com poucos habitantes, exceção é o caso da capital, Campo Grande. Um dos pacientes seria dessa cidade, um dos pacientes que está nessa clínica em Londrina que foi interditada na sexta-feira. A gente lembra também que um psicólogo desse local foi preso, mas ele foi liberado depois de passar pela audiência de custódia, suspeita de cárcere privado, justamente porque vários pacientes ali já teriam passado do tempo de permanecer no local e mesmo assim ainda não haviam recebido alta. Sobre a Prefeitura de Londrina, a promotora explicou que por enquanto não foi visto nenhuma irregularidade praticada pela Prefeitura de Londrina, que quando teria ficado sabendo da situação, se prontificou, auxiliou na fiscalização e agora é a Prefeitura de Londrina, por meio do setor de saúde pública, que está fazendo a reavaliação dos pacientes que estão nessa clínica para que eles possam ser transferidos, uma vez que, segundo a promotora, não há uma confiança, né, se a clínica fizesse essa reavaliação. Por isso, o pedido de reavaliação dos pacientes foi feito para que a Secretaria de Saúde de Londrina fizesse isso. Com relação aos municípios do Mato Grosso do Sul ou outras prefeituras, a promotora disse que se ficar confirmado que eles tinham conhecimento dessa situação e mesmo assim não fizeram nada, também podem ser responsabilizados. Nós tentamos contato com o Ministério Público do Mato Grosso do Sul, estamos aguardando um retorno com detalhes se a situação já chegou até eles e o que está sendo feito. Por parte da Prefeitura de Londrina, nós encaminhamos também mensagens para o setor de comunicação da Prefeitura, para o secretário de Saúde, mas até agora não tivemos uma resposta. A informação dada até agora pelo setor de comunicação da Prefeitura é que o secretário, Felipe Machado, está reunido a manhã toda com a vigilância sanitária. Não temos detalhes dessa conversa e se de fato tem relação com a situação da clínica. Mas, Alberto, espaço
aberto aqui, né, para a gente ter esse retorno da Prefeitura de Londrina sobre a transferência desses pacientes. O prazo termina amanhã. Valeu, obrigado, Kathleen, que hoje está ao vivo em Ibiporã, porque daqui a pouco ela retorna de lá com informações de uma investigação de maus tratos contra animais. Ainda em relação à clínica terapêutica, nós tentamos contato ao longo da manhã para que a clínica se manifestasse sobre essas investigações, mas ainda não tivemos um posicionamento. Foi transferido para a região de Curitiba um dos presos da investigação que apura o ataque a uma escola de Cambé. 5 pessoas foram identificadas e presas até agora. Uma delas, o criminoso que invadiu o colégio Helena Collodi, foi encontrado morto na terça-feira passada. Outros 4 continuam detidos, suspeitos de participar do planejamento do ataque. Um deles, de 21 anos, passou por avaliação médica no fim de semana. O DEPEN, Departamento de Polícia Penal, fez depois a transferência dele para o Complexo Médico Penal, na região de Curitiba, onde segue detido e passou a receber acompanhamento de uma equipe de saúde mental. E nesta terça-feira, tão movimentada, teve também operação conjunta do GAECO e da Receita Federal investigando crimes relacionados a empresas fantasmas. Mandados foram cumpridos ao longo da manhã. Seja bem-vinda, Vanessa Navarro, que foi descoberto até agora. Obrigada, Alberto. Bom dia para você. Ótima terça-feira a todos. Olha, o GAECO aqui de Londrina foi procurado pela Receita Federal, que constatou a abertura em apenas 6 meses de mais de 100 empresas fantasmas ligadas a um contador de Grandes Rios, cidade que fica ali na região de Faxinal e Ivaiporã, não muito longe aqui de Londrina. As investigações do GAECO apontou que essas empresas eram abertas em nomes de laranjas para emissão de notas frias. Nesta manhã foram cumpridos mandados de buscas em 2 endereços ligados a esse contador, o escritório e também a residência. Foram apreendidos ali documentos, uma farta documentação, também celulares, computadores. Essas empresas foram 114 exatamente no período de apenas 6 meses, de janeiro a junho deste ano. Elas eram abertas, então, para a emissão de notas frias que serviriam, segundo as investigações, para encobrir outros crimes, possivelmente contrabando de mercadorias ilegais, também o crime de descaminho. O promotor Leandro Antunes conversou há pouco com a gente por videochamada e deu mais detalhes sobre essa atividade criminosa e também o tipo de pessoas, o perfil das pessoas que acabaram sendo usadas como laranjas para ajudar a encobrir esses crimes. Veja aí. Essas empresas fantasmas eram abertas em nome de laranjas, pessoas que receberam durante a pandemia auxílios emergenciais, pessoas que nós conseguimos levantar que são dependentes químicos, pessoas que estão na linha da pobreza, enfim, eles utilizavam nomes de laranjas, nomes de pessoas vulneráveis para abrir essa série de empresas. Ou emprestaram o nome e receberam algo por isso, ou nem têm ciência de que seus nomes são utilizados na abertura dessas empresas. Segundo informações da Receita Federal, essas mercadorias eram contrabandeadas, descaminhadas ou até agrotóxicos ilegais no país eram utilizados aí para o transporte mediante o uso desse tipo de nota fiscal. Lembrando que o próximo passo da operação é justamente esse, demonstrar para que mais essas empresas eram utilizadas. Bom, então, segundo o promotor, segundo o GAECO, esse contador de Grandes Rios, ele estaria atuando a serviço de uma organização criminosa. Não se sabe ainda exatamente quantas pessoas são, mas acredita-se realmente que pelo tamanho do que foi encontrado até agora, mais de 100 empresas abertas, seja realmente uma organização. Ainda não se sabe também se são todas pessoas de Grandes Rios ou de outras cidades da região. Por enquanto, segundo o promotor, optou-se por não prender o contador. Ele está ainda, então, sendo alvo dessas investigações que agora continuam aberto para identificar outras pessoas. As investigações, por enquanto, então, tem como objeto a prática de crimes de organização criminosa, falsidade ideológica e também o uso de documentos falsos. É um assunto que o G1 também já está acompanhando, já está no nosso site. E Vanessa, você está aí na região da Guaporé, da Araguaia, até porque daqui a pouco um dos assuntos tem relação com essa região
e com problemas também em Cambé. Dá uma antecipada para a gente. Vamos lá, Alberto. É um problema que é relatado para a gente quase toda semana, viu? Buracos abertos pela Sanepar que demoram para ser fechados e acabam trazendo transtorno e também perigo para muita gente. O seu já pode mostrar aqui um pouquinho, até para localizar, né? Esse que a gente está aqui na Rua Guaporé, bem pertinho, já chegando quase na leste-oeste, então bem no centro de Londrina. Está ocupando aqui boa parte de uma das pistas, sinalizado apenas com alguns cones. Esse aqui já até foi tampado parcialmente, mas ficou o entulho aqui na calçada. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso e mostrar que lá em Cambé aconteceu o que todo mundo já vinha esperando e anunciando que ia acontecer. Um carro acabou se acidentando, caindo em um buraco que foi aberto e lá ele não tinha sido tampado não, ficava há dias aberto e aí aconteceu esse acidente. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes para vocês. Muito obrigado, Vanessa Navarro, está ali na região da Guaporé. Também você viu imagens do alto ali mostrando essa movimentação nesse ponto da nossa cidade. Está aqui, ó, olha lá, o buraco aberto ali, uma fila de carros numa das pistas, a outra parcialmente interditada. Já já a gente volta com essa cobertura, com essas informações para você, com a equipe da Vanessa Navarro. Foi aprovado ontem à noite o projeto que aumenta o número de vereadores em Santo Antônio da Platina. A partir da próxima eleição, o número de cadeiras na Câmara vai passar de 9 para 13. São mais vereadores e mais despesas para os cofres públicos, para o cidadão. O projeto começou a ser discutido no início deste mês. Os vereadores se basearam num artigo da Constituição que permite um número maior de vagas dependendo do número de vereadores. No caso de Santo Antônio da Platina, esse número pode ir de 9 para 13, o máximo permitido para cidades de 30 mil a 50 mil habitantes, faixa em que se encaixa o município. O projeto foi aprovado em primeira discussão no dia 6 de junho e ontem à noite voltou para a votação definitiva. Que as partes de cadeiras nessa casa não vai melhorar e nem vai piorar a cidade de Santo Antônio da Platina. Só vai trazer só mais despesa mesmo. Moradores foram acompanhar a votação e em vários momentos criticaram a proposta. A discussão do projeto durou menos de 20 minutos. E repetiu o placar da primeira votação. Por 7 votos a 2 foi aprovada a ampliação para 13 vagas na Câmara de Santo Antônio da Platina. O salário de um vereador no município é de R$ 4.900. Hoje, com 9 vereadores, a despesa mensal é de R$ 44.100. Com 13, vai saltar para R$ 63.700. No acumulado do ano, o gasto passa de R$ 529 mil para R$ 764 mil, uma diferença de R$ 235 mil. Haverá impacto ainda com a contratação de mais assessores. A ampliação passa a valer na eleição de 2024 para a legislatura que tomará posse em 2025. E aí, o que você acha? Está na hora de aumentar o número de vereadores? Existe essa necessidade? É um dos assuntos que você pode participar pelo aplicativo Você na RPC, mandar mensagens, marcar presença aqui no nosso Meio Dia Paraná. Tem mais de 1 hora de Meio Dia Paraná pela frente, tem bastante tempo para você ficar bem informado e participar pelo nosso aplicativo. Trazer também informações do trânsito, até porque as obras ali na BR-369, o recap nesse trecho da rodovia, tem provocado lentidão. Hoje, os trabalhos se concentram nesse trecho que vai ali do cruzamento com a Avenida Jockey Club até umas 3 quadras adiante, margeando ali o Jardim Bandeirantes. Lentidão na pista do sentido Cambé a Londrina, justamente para essa obra de recap que está ocorrendo em meia pista nesse sentido. Aqui, nessa imagem do alto, você acompanha os carros vindo pela pista do sentido Cambé a Londrina. O tráfego está até fluindo nesse ponto, mas um pouco mais atrás, aí sim, temos aquele bloqueio parcial para o trabalho de máquinas, dos operários e até por isso essa certa lentidão. Na pista do sentido contrário, de Londrina para Cambé, o tráfego está fluindo normalmente nesse comecinho de tarde. Agora meio-dia mais 5 minutos. A Polícia Militar flagrou uma situação de maus tratos hoje pela manhã em Ibiporã. Um trabalho da Polícia Militar e que agora conta com o apoio também da Polícia Civil. Cátulo Intanã foi até Ibiporã e está ao vivo por lá
para contar para você o que foi apurado até agora, o estado dos animais e se alguém será responsabilizado. Olha, Alberto, a situação em detalhes desses animais vai ser conferida por meio de um laudo que a Secretaria do Ambiente deve fazer. Não sabemos se hoje ainda, mas os animais devem ser encaminhados para que um veterinário analise as condições de saúde desses 5 cães. 2 adultos e 3 filhotes que foram encontrados em uma casa aqui na cidade de Ibiporã. De acordo com a Polícia Militar, chegaram algumas denúncias de maus tratos, por isso os policiais foram até o local e fizeram um recolhimento desses animais. Os 2 responsáveis, as 2 pessoas responsáveis por esses animais também foram levados pela polícia, foram ouvidos pela Polícia Civil, mas foram liberados. A gente tem entrevista com um tenente da PM que conversou agora há pouco conosco para dar mais detalhes desse atendimento que eles fizeram hoje de manhã aqui em Ibiporã. Olha só. Pessoas que acabam passando pelo local, como os cachorros ficam no portão, apesar de ser uma residência aos fundos, é possível vê-los, provavelmente alguém que viu e relatou isso à Polícia Militar via comunicação social do 30º Batalhão. Nós temos a atuação criminal, o que a Polícia Militar não faz é o acolhimento dos animais, Então isso tem que ser gestionado via órgãos municipais ou as ONGs aí não governamentais. Estavam desnutridos, o manejo ali até do local não havia muita sujeira, mas o que pesa ali é essa estado de desnutrição, aparente ali, visualmente é possível constatar. Esses animais estão, por enquanto, na base da Polícia Militar aqui de Ibiporã e o que a gente pode ver é justamente que eles estão bastante magros, principalmente os adultos. Um deles numa situação que chega a dar bastante dó de ver esse bichinho precisando de alimentação e até às vezes atendimento, porque pode não estar com a saúde muito boa. Eles receberam alimentação, a gente vê ali, receberam água, ração, mas claro que agora eles precisam ser avaliados por um profissional veterinário para saber de fato de qual tipo de atendimento, de tratamento eles precisam e o que será feito com esses animais. Bom, a gente chamou para conversar ao vivo aqui no Meio Dia Paraná o delegado Vitor Dutra, que é responsável pela Polícia Civil aqui de Ibiporã, e foi ele quem ouviu esse casal responsável pelos cães. Doutor, o que eles disseram para o senhor? Não tinham condições de cuidar desses bichinhos e por que eles já foram liberados? Boa tarde. Boa tarde. A Polícia Militar recebeu essa denúncia, nós também da Polícia Civil recebemos, acabaram que indo até o local, constatando indícios ali realmente de que haveria maus tratos. O que é que acontece? Esse casal foi trazido até a delegacia, eles prestaram alguns esclarecimentos, A mulher, ela relata que inclusive teria tirado alguns desses cachorros em situação de rua, e alega que um deles que estaria mais magro em tese, ele teria algum problema de saúde, Então, como há detalhes técnicos aí que eu necessito, por exemplo, de uma análise técnica de um profissional veterinário, eu estou aguardando, o encaminhamento desses animais à Secretaria de Meio Ambiente e também vou pedir para que eles possam dar um diagnóstico se o cachorro tem algum tipo de doença ou se ele é realmente vítima de maus tratos. O que a gente está fazendo é um trabalho técnico para que a gente não possa ser injusto numa situação concreta. Então, como há a alegação dela de que ela vinha cuidando dos cachorros, apesar de haver esses indícios de maus tratos, a gente precisa de mais elementos ali, que eu acredito que durante essa semana nós vamos ouvir vizinhos ali do casal para que possam, se caso eles relatem situações de maus tratos, a gente possa fazer a imputação desse crime ao casal. Por enquanto, a gente não está falando da prática de um crime, então. Há indícios ali de prática de crime, por isso vai ser instaurada a investigação, Mas eu entendi ali que no caso concreto não há elementos suficientes para que eu impute a eles o crime, Por quê? Porque eu necessito de, como eu disse, de laudos técnicos, de um profissional da área, para que ele possa especificar ali que tipo de maus tratos ele vem recebendo ou até se é algum tipo de doença que o animal tem. Esse apoio com os laudos será feito pela Secretaria do Ambiente. Vai ser encaminhado para lá os animais, e eu vou pedir que um especialista avalie os animais para que eles possam me informar através de ofício essa situação dos animais. Doutor, muito obrigada, bom trabalho para vocês aqui em Ibiporã, informações e, portanto, desse atendimento, Uma denúncia de maus tratos, mas tudo agora, Alberto, vai ser apurado. Polícia Militar atuando, Polícia Civil também, para que eles possam identificar se esse casal
realmente praticou maus tratos ou se a gente está falando de uma situação completamente diferente de pessoas que tentaram acolher esses animais, mas de fato não conseguiram, né, financeiramente levar à frente os cuidados com esses 5 cães que foram recolhidos dessa casa aqui em Ibiporã. A equipe do Meio Dia Paraná vai continuar de olho nesse assunto. Alberto. Valeu, obrigado, Catherine, que conversou ao vivo com o delegado Vitor Dutra e antes, entrevista também que você acompanhou aqui no Meio Dia Paraná com o tenente Takata da Polícia Militar. Falar agora de transtornos provocados por buracos abertos em vários pontos de ruas e avenidas de Londrina e também da região. Esse caso aqui foi ontem à noite em Cambé, ali no Jardim Ana Rosa. Um carro ficou danificado ao cair em um buraco aberto e não devidamente sinalizado. Vanessa Navarro esteve por lá na manhã desta terça-feira, conversou com os moradores, que são também nossos telespectadores, e estão na bronca, né, Vanessa? E nem poderia ser diferente. Até porque, Alberto, foram 8 dias com esse buraco aberto e pouquíssimo sinalizado, segundo os próprios moradores lá da rua Antônio Mantovani, no Jardim Ana Rosa, em Cambé. Antes de falar do acidente, a gente quer mostrar imagens para vocês de como estava a sinalização, então, desse buraco antes do acidente ocorrido ontem à noite. As imagens que a gente tem, né, que foram enviadas por moradores, mostram que só tinha ali uma fitinha amarela ao redor do buraco e nada mais. Isso porque é um buraco extenso e profundo, ele ocupava ali boa parte então da rua Antônio Mantovani e dentro dele cabia uma pessoa alta, era um buraco fundo, então todo mundo já imaginava que poderia ocorrer um acidente ontem, infelizmente aconteceu. O motorista de um carro estava passando por ali, não conseguiu ver o buraco a tempo e acabou caindo. O carro ficou bastante danificado e o motorista também se machucou, ele machucou o rosto. Os moradores ali ao redor correram, né, para socorrer primeiramente o condutor e depois para tentar, né, ajudá-lo a tirar o veículo e fazer o que já deveria ter sido feito por quem era responsável pela obra, sinalizar realmente aquilo de forma que outros motoristas pudessem enxergar e não sofrer acidentes também. A gente gravou entrevista com uma moradora vizinha ao buraco, né, onde ocorreu o acidente, que falou um pouco mais sobre isso com a gente. O carro caiu, mas quebrou, arregaçou. A caminhoneta novinha do coitadinho do homem. Aí a polícia mandou um homem entrar ali para medir o fundamento do buraco. Aí mesmo quanto deu? O que aconteceu? Nem sei, porque eu estava nervosa, eu fiquei com tanto medo quando eu vi o baque. Quanto tempo esse buraco está aqui? Ah, menina, vou falar para você, eu acho que 8 dias hoje, minha filha. Sem cone, sem sinalização. Sem nada. Eles só colocaram aquela fitinha ali que você está vendo na prova e mais nada nessa vida. E quase o motoqueiro caiu também aqui. Quase, não caiu por Deus mesmo. Deus que olhou ele. E foram vários quase como esse, viu? Segundo nos relataram os motoristas. Agora, o condutor, que infelizmente não ficou no quase ontem, ele contou para a nossa equipe que registrou, inclusive, um boletim de ocorrência na polícia. Agora está se recuperando do ferimento, tem que tocar o trabalho dele. Esse rapaz trabalha com entregas e hoje, inclusive, precisou fazer algumas entregas a pé. E como eu comentei, né, a sinalização após o acidente foi feita pelos próprios moradores. A gente conversou com o rapaz, que também mora ali bem pertinho do local do acidente, que acabou colocando cones, então, né, ele e a mãe dele, que acabou de dar entrevista, colocou cones ali ao redor para impedir que algo pior acontecesse. Ele também conversou com a nossa equipe, confira aí. Ontem mesmo eu estava aqui em casa, aqui sentado na frente, veio um caminhão de lá, eu saí aqui na rua aqui, né, gritei porque eu falei, o caminhão vai entrar ali dentro desse buraco aqui, né. Aí o rapaz passou aqui com dificuldade para passar, que ficou um espaço bem curto ali, né. Aí de noite deparamos com barulho, saímos aqui fora e já tinha um pessoal aqui fazendo a remoção do carro, do rapaz que, né, entrou ali dentro, ali, caiu ali. Aí a gente veio aqui, ajudamos ele a retirar o carro, retirou. Aí eu tinha uns cones aqui em casa que eu uso, né, particular, fui lá e coloquei os cones ali, sinalizei para não vir acontecer mais acidente ali, joguei uns galhos de árvores lá dentro. E para não acontecer mais nenhum perigo mais grave aí, né, de bater um carro, acontecer alguma morte, alguma, né, do tipo ali. E não teve sinalização por parte dele, só uma fita que passou ali. Tinha que ter placas ali, né, sinalizando ali o buraco, tudo ali, mas não deixar tanto tempo, né, porque, poxa, né, fizeram o buraco aí, deixaram e foram embora.
E infelizmente, como o próprio pessoal lá bem destacou, precisou acontecer o acidente para irem pelo menos tapar esse buraco, né? Acho que até antes de terem realmente concluído o serviço para o qual ele foi aberto. Foi o que a gente constatou hoje cedo, ali por volta das 9 horas, a gente estava lá para mostrar o problema e aí chegou o pessoal da Sanepar, né, da terceirizada da Sanepar, com um caminhão para fazer, então, com máquinas para fazer esse serviço, tapar o buraco provisoriamente para que não acontecessem mais acidentes. E a gente conversou com a assessoria de imprensa da Sanepar até para saber se aquilo ali estava correto, o jeito como tinha sido feito. Segundo a empresa, né, segundo os moradores, eles já têm a resposta. Não é aquilo que se faz, aquilo ali acabou provocando quase uma tragédia. Mas segundo a Sanepar, a empresa foi sim notificada, mas somente hoje, quando a Sanepar, segundo a assessoria, ficou sabendo do caso. Então a empresa foi notificada e para isso fez a recomposição então do asfalto, como a gente registrou aí nas imagens. Infelizmente demorou para acontecer. E olha, o Ana Rosa, o bairro onde esse incidente ocorreu, ele já vem sofrendo com buracos há muito tempo. Nosso Meio Dia Paraná mostrou em março que os próprios moradores fizeram uma contagem dos buracos no bairro, porque eles já não aguentavam mais ver tantos problemas e constataram mais de 40 abertos pela Sanepar em várias ruas. Na época a gente entrevistou então os moradores, claro, bastante indignados com isso. Eram buracos que também, né, todo mundo falava que poderiam provocar acidentes a qualquer momento, já estavam com certeza trazendo transtornos para motoristas, para pedestres. E a gente entrevistou naquela reportagem também o Gil Gameiro, que é o chefe regional da Sanepar. E ele comentou que a empresa que fazia aquele trabalho a terceirizada, né, da Sanepar, de abertura, depois de também tapar os buracos, ela não estava fazendo o trabalho direito, por isso o contrato foi rescindido. E na época ele disse que tudo começava a ser solucionado. Vamos ouvir a entrevista dele da época um pouquinho? Isso está acontecendo em função de uma má prestação de uma empresa da Sanepar contratada para a reposição, manutenção dos serviços de rede de água e esgoto. Esse contrato foi encerrado, entrou uma nova empresa, essa empresa entrou agora novamente prestando esse serviço em fevereiro. Então nós estamos com 1 mês de execução dessa nova empresa. Como havia um grande volume de serviço pendente, isso está sendo apontado e agora com a cessão das chuvas, nós tivemos muitas chuvas também, isso atrapalha a execução e a reposição desses serviços de aterro, limpeza e calçadas, está sendo zerado. Então a gente espera num curto espaço de tempo a gente eliminar essas pendências anteriores. Então o Jardim Ana Rosa pode ficar tranquilo, a sua demanda será atendida em breve. Como a gente vê, tranquilo não é a palavra agora que define os moradores. Essa entrevista ela foi dada em março. Realmente, a gente andando pelo bairro, nós vimos que vários dos buracos anteriores foram tampados. Mas aí tem duas coisas que a gente precisa sinalizar. Primeiro, eu falei com um dos moradores que deram entrevista na época e ele disse que ainda estão sofrendo com muitos problemas. Por exemplo, entulho deixado pela Sanepar. Eles até tampam os buracos, mas durante muito tempo deixam entulho, o que também atrapalha e também pode provocar incidentes, principalmente para pedestres, né, as pessoas que precisam andar pelas calçadas. E o segundo ponto é justamente esse caso agora que mostra que a empresa ainda não está fazendo o serviço a contento. Está deixando o buraco aberto por bastante tempo, o que acabou, Alberto, provocando esse acidente com uma pessoa ferida, muito prejuízo e por pouco não foi algo pior, né? O nosso jornalismo com coragem, independência e com toda a credibilidade da RPC, dando voz aos telespectadores e cobrando aí que a Sanepar efetivamente cumpra o seu papel, faça os reparos devidos e no tempo correto, né? Até porque não adianta aí esperar que novos acidentes ocorram, pessoas até se machuquem para que alguma providência seja tomada. Falando aí do Jardim Ana Rosa em Cambé. Mas tem preocupação também, Vanessa, aí na Guaporé, região central de Londrina. Alberto, é um dos muitos exemplos, né, que a gente poderia mostrar aí na cidade. Hoje a gente veio aqui nesse ponto que está bem no centro e acaba provocando transtorno, mesmo com o buraco já tendo sido, né, parcialmente tampado, porque está ocupando metade de uma pista praticamente. Os carros têm que desviar e a única sinalização que a gente tem já está bem em cima. Então quem estiver vindo de repente até meio desatento,
pode ter dificuldade para desviar a tempo. E detalhe, eu conversei agora há pouco com um comerciante que trabalha aqui na frente do local e ele disse que esse buraco ele foi aberto e fechado parcialmente no domingo à noite, só que não deixaram nenhuma sinalização. Os próprios moradores, comerciantes vieram aqui, colocaram cones provisoriamente, até porque ficou vazando água também desse local. Aí, hoje, segundo eles, a Sanepar veio aqui, mexeu um pouco mais, fez um pouco mais de serviço, não muita coisa, deixou ainda entulho por aqui, está aberto, o asfalto não foi recomposto e aí a empresa devolveu os cones aí dos comerciantes e colocou esses aqui para sinalizar dessa forma bastante precária o buraco. Então o que a gente tem é, mais uma vez, um exemplo de um serviço que começa e que demora para ser concluído, trazendo transtorno e perigo para todo mundo. Tá aí, recado dado, problema mostrado e a gente esperando que alguma providência efetivamente seja tomada. Obrigado aí a Vanessa Navarro com esse giro de informações. Nossos telespectadores também estão participando, falando sobre esses problemas por parte da Sanepar. O Fernando, que mora no Limoeiro. O estranho é que o mesmo buraco foi tampado hoje com asfalto na mesma rua Guaporé, a 2 quadras desse aí, quase na esquina com a rua Amapá. Vai entender, reparo num ponto, o outro ainda, reparo não foi feito. O Fernando está pontuando. Serginho de Arapongas. Nesse caso ali do carro danificado em Cambé, a Sanepar é responsável, ela tem que ressarcir o prejuízo do carro? Serginho, a lei determina que quem é responsável pelo dano tem que ressarcir. Em muitos casos, a pessoa entra com um procedimento administrativo, um pedido na própria Sanepar e consegue o ressarcimento. Se isso não for possível, aí o caminho é a justiça, os próprios juizados especiais para buscar o ressarcimento pelos prejuízos no veículo e até eventuais ferimentos deixados por buracos abertos, não fechados e que não estejam devidamente sinalizados. Meio-dia Paraná vai seguir de olho. Meio-dia, mais 22 minutos. Ainda nessa edição, você vai ver a chegada à Londrina dos primeiros lotes de vacinas contra a dengue em clínicas particulares. Já no próximo bloco, o uso de sensores para reduzir os riscos em travessias de ferrovias. E uma nova alta no preço dos combustíveis, e dessa vez não só da gasolina. Ao vivo, o Centro Cívico de Curitiba começa a ser analisado amanhã o pacote de projetos enviado pelo governo do estado para a Assembleia Legislativa. Um dos projetos prevê reposição salarial de 5,79% para os servidores. Outro trata de mudanças nos planos de carreiras. No G1 já tem reportagem com todo o detalhamento dessas propostas. Tempo firme na capital. Fique conosco. Em apenas 1 minuto, o Meio-Dia Paraná estará de volta. Meio-dia e 24, já de volta com o Meio-Dia Paraná para falar agora de sensores que passaram a ser usados em Arapongas para tentar melhorar a segurança nos trechos de ferrovias que cortam a cidade. Os equipamentos foram instalados nos pontos considerados mais perigosos. Todos os dias, carros, motos e pedestres cruzam trechos da linha de trem em Arapongas. E, infelizmente, cenas como esta ocorrem. Às vezes por imprudência, pouca atenção ou até falta de sinalização. Eu acho que as pessoas são muito displicentes, né? Porque é lógico que se tivesse um viaduto seria muito melhor. Eu vejo isso desde quando eu nasci. Eu nasci aqui, eu tenho 62 anos, então olha quantos anos que tá. Eu acho que não é mal do trem, é mal das pessoas que não têm cuidado, né? O motorista tem que... A senhora passa sempre por aqui? Passo. E sempre estou de olho, morro no meio do trem. E tem muita abuso do pessoal? Eu já vi muitos casos. Para evitar novos acidentes, estes sensores foram instalados em 2 pontos próximos à linha de trem. É uma parceria que a empresa Rumo, juntamente com a Prefeitura Municipal de Arapongas, fez, onde o sistema de passagem de nível, onde o trem passa aqui, que corta a nossa cidade, né? O sistema é chamado de passagem de nível sensoriada. Como que funciona esse sistema? O sistema trabalha através de um sensor, de uma inteligência artificial, em que o trem, quando ele se aproxima da passagem de nível, 150 metros mais ou menos antes de cruzar essa passagem de nível, ele passa por um sensor. Esse sensor aciona o sinal semafórico, que automaticamente passa para o sinal amarelo e, consequentemente, para o sinal vermelho. Assim que o trem passa
nesse cruzamento, 50 metros após o trem concluir o último vagão, o sistema passa por um sensor também, né? O último vagão passa por um sensor que aciona o semáforo também, liberando o tráfego de veículos de pessoas naquele cruzamento. Segundo a Prefeitura, outros 2 pontos receberão o mesmo sistema. Câmeras também foram instaladas nos locais e o monitoramento é de responsabilidade da Guarda Municipal. Foi feito um estudo, nós temos na nossa cidade 16 passagens de nível. Dentre essas 16 passagens de nível, as 4 que vão ser instaladas nesse primeiro momento são responsáveis por quase 70% dos acidentes que acontecem, que aconteceram no nosso município. 2 deles já estão em funcionamento, 2 está próximo de liberarmos também, está com todo o sistema instalado. Dentro de alguns dias será implantado também, estará funcionando. A sinalização é nova, mas o antigo aviso permanece. Pare, olhe e escute. Muita gente respeita, né? Mas tem uns atrevidos aí que passa direto. Eu já vi acidente aqui que a gente sente também, viu? Mas muita é irresponsabilidade, né? A turma não respeita e o acidente acontece. Que o novo sistema então venha para ajudar? Vem ajudar, bicho. Vem ajudar bastante. Reportagem aí da Mônica Dal, numa parceria com Ademir dos Santos e o Fabiano Cruz. Reportagem mostrando esse sistema em Arapongas. E hoje pela manhã, esse projeto foi apresentado na Assembleia Legislativa do Paraná, em Curitiba. A proposta foi compartilhada com os deputados estaduais para que se avalie a implantação em outras cidades do Paraná cortadas por ferrovias. De acordo com a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, 73 dos 399 municípios do Paraná têm travessias de trens, muitos deles aqui no norte do Paraná. Fala agora de aumento no preço dos combustíveis, de uma nova alta que está vindo por aí. Quem quer economizar tem que se organizar e antecipar para encher o tanque antes da virada desse mês. Catulin Tanandi, quanto será o aumento agora e quais as razões dessa vez? Alberto, a diferença será de 22 centavos no litro da gasolina e também no litro do etanol. Diferença para cima. Esses valores vão aumentar a partir do dia 1º de julho, próximo sábado. E isso tem a ver com um aumento de impostos. É o imposto chamado de PIS/COFINS. O anúncio foi feito, portanto, pelo governo federal, que é quem vai fazer o reajuste desses impostos, que são impostos federais sobre a gasolina e o etanol. De acordo com o governo federal, essa alta vem depois da Petrobras, inclusive, ter anunciado na semana passada uma redução de 13 centavos por litro no preço da gasolina para as distribuidoras. Redução que, como a gente tem mostrado aqui na programação da RPC, até agora não chegou de maneira integral até as bombas para os consumidores. Portanto, essa alta pode fazer com que essa baixa que foi anunciada na semana passada nem tenha efeito sobre o valor desses combustíveis. Esse aumento de impostos vai ser maior, portanto, do que essa queda. É importante a gente lembrar que o preço da gasolina já havia aumentado em 21 centavos por litro na semana entre os dias 4 e 10 de junho, quando houve a mudança na forma de tributação do ICMS, que é outro imposto. Em fevereiro também ocorreu outra alta de impostos na gasolina e no etanol, e agora mais uma, 22 centavos a mais, anunciado aí pelo governo federal no valor dos litros, tanto da gasolina como do etanol, valores que devem começar a valer no dia 1º de julho. Não tá fácil, Alberto, viu? Manter aí o combustível em dia, o tanque cheio, seja no carro, seja na moto, ou mesmo para quem não dirige. Esse valor aumentado aí dos combustíveis acaba impactando como um todo até nos serviços e nos produtos que a gente adquire fora do abastecimento nos postos. A equipe Meio Dia Paraná vai seguir acompanhando até para verificar se a mudança de fato vai acontecer logo no dia 1º, porque como a gente sempre mostra, redução demora, mas aumento é bem rapidinho. Está de olho também para saber se não vai aumentar mais até do que isso previsto aí por parte dos órgãos oficiais. Obrigado, Catulin Tanan, ao vivo hoje de Ibiporã, com uma série de informações ao longo dessa edição do Meio Dia Paraná.
E aqui também abre espaço para a sua participação, para a sua mensagem, você interagindo, ajudando a fazer o nosso Meio Dia Paraná. Recados aqui do Carlos Alberto falando sobre o aumento no número de vereadores em Santo Antônio da Platina, de 9 para 13 cadeiras. Vereadores tinham que diminuir, porque fazer o que eles fazem, metade já era suficiente. Recado também sobre os buracos da Sanepar, Tereza Ferreira Alves. Aqui do Jardim do Sol, na Rua Sagitário, a Rua do Ônibus tem buraco que quando passa o ônibus, a nossa casa estremece toda. Nesse caso aí, buracos de responsabilidade da Prefeitura. Buracos aí da irregularidade no asfalto. Agora, buracos da Sanepar, o Giuliano do Centro. O problema dos buracos da Sanepar não é apenas a demora para o fechamento acontecer. No geral, esses remendos no asfalto são de qualidade questionável. Não devolve o asfalto e as calçadas ao estado anterior. E, normalmente, após alguns dias de chuva, aparecem fissuras que logo viram novos buracos. Prejuízo duplo, Prefeitura recapa a via, Sanepar estraga, sempre às custas de nós, consumidores e contribuintes. Certamente muita gente compartilha desse entendimento por parte do Giuliano. Recados também com fotos agora, daqui a pouco eu pego aqueles outros abaixo, mas antes algumas fotos, como a do Giovanni Rogério. Olha que espetáculo, o pôr do sol no Cristo Redentor de Cornélio Procópio, Norte Pioneiro. Que espetáculo, gente. Valeu, Giovanni. Foto também de Silmara Sartoreto. Amanhecer, hoje é em Londrina, amanhecer de inverno aí, na participação da Silmara. Tatiana Galindo, um dos mais importantes cartões postais de Londrina, Gleba Palhano, fez Londrina se tornar uma das cidades mais verticalizadas do mundo. Gleba Palhano e Parque Guanabara, que amanhã vão marcar presença aqui na RPC, na reportagem dos 60 anos da nossa RPC TV Coroados. Também a Jéssica, céu a partir da Gleba Palhano. Olha só que bacana, hein? Que visual que para se observar a nossa cidade, observar aí parte da Gleba Palhano. Aproveitar que eu estou por aqui já e trazer as informações do tempo. Temos imagens ao vivo nesse comecinho de tarde, Londrina com temperatura de 23 graus. Céu azul, belíssimo céu azul nessa terça-feira em Londrina. Paranaguá, litoral do estado, cidade mais antiga, aí a região mais antiga do Paraná, né? A habitação do Paraná começou por aí, o estado começou a ser povoado por aí. Litoral do estado também com tempo firme nessa terça-feira. Temos agora imagens gravadas, o início da manhã, o sol surgindo no horizonte nessa terça-feira, 27 de junho de 2023. É a nossa engenharia de olho atenta, garantindo esse registro para compartilhar com todo mundo em mais uma edição do Meio Dia Paraná. Aqui na tela agora, o tempo em todo o estado, nada de chuva, nada de instabilidade, pelo contrário, o sol está reinando, tempo firme em todo o Paraná nessa terça-feira. As temperaturas ao longo da tarde vão chegando aos 28 graus em Açaí e Arapongas, Florestópolis com 29. Ortigueira, pouquinho mais amena a máxima, chegando aos 26 graus. Em Londrina, começamos o dia com 14 graus. A máxima prevista é de 28 ali no meio da tarde. À noite, temperatura caindo para os 26 graus. É esse o cenário para essa terça-feira. Daqui a pouco a gente fala dos próximos dias, como fica o tempo no restante da semana. Meio-dia e 34. Após os comerciais, você vai ver a chegada a Londrina dos primeiros lotes de vacina contra a dengue. Por enquanto, só em laboratórios particulares. Tem também as inscrições para novos cursos no IFPR, o Instituto Federal do Paraná. Mais imagens ao vivo de Londrina, agora com informações para universitários. Serão abertas hoje as inscrições para o ProUni, programa do governo federal que garante bolsas de estudo em universidades particulares. O prazo é curto, só até sexta-feira, para essas vagas do segundo semestre de 2023. No G1 tem o link para você se inscrever e conferir todas as informações. Clínicas e laboratórios particulares começaram a receber e aplicar a vacina contra a dengue. É uma nova vacina que, nesse primeiro momento, não estará disponível na rede pública. A Vanessa Navarro foi em busca de informações sobre valores, quem pode tomar e também da eficácia dessa nova vacina contra a dengue.
Alberto, é algo bem recente, então realmente ainda existem muitas dúvidas, né? A gente vai tentar sanar algumas por aqui. Primeiro, falar que é uma vacina indicada para pessoas de 4 a 60 anos de idade e é o primeiro imunizante autorizado aqui no nosso país para pessoas que nunca tiveram dengue antes, porque até então o que a gente tinha? Uma vacina já disponível na rede particular, recomendada apenas para pessoas que já tiveram contato com o vírus da dengue. Então essa agora é para qualquer pessoa, tenha tido ou não dengue, né, dentro dessa idade aí que eu mencionei, de 4 a 60 anos, pode tomar essa vacina. Ela é de um laboratório japonês, está sendo aplicada por enquanto, como o Alberto já comentou, apenas na rede particular, né, em clínicas, farmácias e também laboratórios. E aí vem aquela pergunta, quanto custa isso? Os preços são altos, viu? Aqui em Londrina, por exemplo, como a gente apurou, tem um laboratório vendendo as doses, cada uma por R$ 425. Está mais ou menos dentro da faixa aí que foi recomendada, né? Que se chegou a um preço médio aí para todo o país, mas isso pode variar, claro, de acordo com a empresa, até de acordo com a cidade, a região do Brasil. O esquema é composto por 2 doses, com 3 meses de intervalo entre elas. Já tem gente procurando a vacina, até porque a gente estava aí em meio a uma epidemia de dengue, muita gente teve a doença e ainda há casos registrados em pleno inverno, e por isso mesmo, então, já há uma procura. E a gente conversou com um paciente que tomou essa vacina, que foi procurá-la na rede particular. Veja aí. Há muito tempo nós esperávamos por uma vacina que fosse o mais eficaz possível e o mais abrangente possível contra uma doença tão perigosa e mortal como a dengue, que é uma doença que assola o nosso país já há muitas décadas. Então, com o aparecimento da vacina Qdenga, eu fiquei muito confiante em fazer essa vacina e me proteger e proteger todas as pessoas ao meu redor, porque a vacina é um ato de generosidade e de amor para com todas as pessoas, além de mim. Eu falei aí, né, da indicação, então, para pessoas de 4 a 60 anos de idade, mas essa vacina também tem algumas contraindicações, por exemplo, para gestantes, mães que estão amamentando, pacientes imunossuprimidos e também pessoas que, porventura, tenham alergia a algum componente da vacina. A gente também conversou com um gerente de uma clínica de vacinas aqui em Londrina, que deu mais detalhes sobre esse público-alvo, também o esquema de vacinação e a eficácia desse imunizante. A eficácia dela é de 80% para os 4 tipos de vírus, chegando a 90% para a dengue hemorrágica, a dengue grave, e também 90% para hospitalizações. Ela tem 4 anos e meio de estudo, então até o momento o laboratório não vê necessidade de fazer doses de reforço, somente o esquema primário, que consta de 2 doses com intervalo de 3 meses entre elas. Ela é indicada para toda a população, independente se ela teve contato com a dengue ou não, ela pode fazer a vacina. Ela pode ser feita concomitantemente com a hepatite A e com a febre amarela, no mesmo dia. Tirando isso, tem que ter um intervalo mínimo de 30 dias entre a vacina Qdenga e qualquer outro tipo de vacina. Na União Europeia, para vocês terem uma ideia, essa vacina também já foi aprovada em dezembro pelas autoridades, né, sanitárias de lá. Aqui no Brasil, a autorização da Anvisa veio em março. Então, como é algo bastante recente, realmente existem muitas dúvidas. A gente também conversou com um médico infectologista, até para falar sobre a efetividade dessa vacina, que é algo que todo mundo se questiona, né, porque é um preço alto, então as pessoas querem saber se realmente é uma vacina eficaz, recomendada também pelos médicos. Confira a opinião de um deles. Muito bons olhos a vinda dessa vacina. Uma vacina que protege bastante contra o sorotipo 1, 2 e até mesmo 4, principalmente o 1 e o 2, que são os 2 sorotipos que mais circulam no Brasil. E principalmente evitando internamentos e evitando as formas graves da doença. Diferente de vacinas anteriores, essa é uma vacina que independe você já ter tido a dengue, né? Ela te fornece uma proteção, mesmo que você nunca tenha tido contato com esse vírus. Então é uma vacina muito boa e a gente espera que logo venha aí uma distribuição maciça aí para a população, não só em clínicas privadas, mas também
pelas unidades básicas de saúde, principalmente nas cidades que estão tendo números altíssimos de casos de dengue. E Londrina, a gente sabe, é uma dessas cidades. Então, realmente, um dos maiores questionamentos é quando essa vacina vai chegar na rede pública. Ainda não há prazo para isso. Esse imunizante, para que seja disponibilizado na rede pública, depende de aprovação, da liberação de uma comissão nacional que assessora o Ministério da Saúde e ainda não há prazo para isso, infelizmente. O Instituto Butantan também está desenvolvendo uma vacina contra a dengue. É um trabalho que já vem sendo feito aí há 10 anos e que agora está entrando na reta final. Então é possível que a gente tenha novidades sobre isso, sobre uma vacina fabricada aqui no Brasil também nos próximos meses. Então está aí, Alberto, bastante informação para que as pessoas possam escolher, né, aquelas que têm condições financeiras para isso, se vão tomar vacina. Pode ser aí uma proteção a mais contra essa doença que, infelizmente, fez muitas vítimas esse ano. Valeu, Vanessa. Nossa prestação de serviço aí, né, antecipando as informações, trazendo aí essas orientações para quem está esperando por essa vacina. Claro, não é barata, mas está disponível, está aí ao alcance do cidadão em clínicas particulares. E a gente esperando que logo, logo o poder público também abrace a distribuição desses imunizantes, né? Mas a curto prazo isso não irá ocorrer. Foram levadas para Foz do Iguaçu as mercadorias apreendidas numa fiscalização nos Correios em Londrina. Trata-se de um lote avaliado em mais de R$ 3.500.000. Esse caminhão foi usado para o transporte dos produtos, dentre eles celulares, vinho argentino, perfumes e cosméticos. Também cigarros eletrônicos e cartuchos de tinta para impressoras com indícios de falsificação. Tudo seguiu para Foz do Iguaçu porque a equipe da Receita Federal na fronteira comandou os trabalhos. É um grupo que faz fiscalizações de rotina em centros de distribuição dos Correios. Foram retidas mercadorias de circulação proibida ou introduzidas ilegalmente no país. São compras feitas pelos Correios na tentativa de driblar a fiscalização e o pagamento de impostos. De tratamento de cartas de Londrina, que é um hub de distribuição importante dos Correios aqui no Paraná. Apreendemos cerca de 3.900 volumes por aí de mercadorias, avaliados preliminarmente em R$3,5 milhões. Para vocês terem uma ideia, são as caixas grandes dos Correios que a gente trouxe no nosso caminhão, 28 caixas em containers dos Correios. Mercadoria, mesmo com nota de saída, que alguns têm, a maioria não tem, ela pode ser fruto do descaminho, e nesses casos aqui ou seja, a mercadoria não tem uma entrada lícita. Entra no Brasil pelos pontos que a gente já conhece, atravessando a fronteira ilicitamente, e o vendedor arruma um jeito de emitir uma nota fiscal fria de saída para ela. Ou muitas vezes nem isso, só manda com uma simples declaração de conteúdo, né, que é outro critério nosso de seleção também. E aí as mercadorias estão aí. Quem comprou essas mercadorias e tem documentos para comprovar o pagamento correto de impostos pode procurar a Receita Federal para pegar o produto, para fazer a retirada. Os materiais que foram levados para Foz estão passando por uma triagem e vão aguardar, claro, a manifestação dos seus eventuais donos. O que não for regularizado, depois será destinado para venda por parte de entidades que usarão o dinheiro arrecadado em projetos de interesse público. Agora, 12h46, tem mais Meio-Dia Paraná depois do intervalo, com a abertura de inscrições para o processo seletivo do IFPR, o Instituto Federal do Paraná. Assunto importante aí para muita gente. Também algumas imagens e informações da reportagem que você vai conferir inteirinha amanhã, mostrando os 60 anos da RPC Londrina, desta vez passando ali pelo Guanabara e pela Gleba Palhano. Agora, 12h47. Policiais civis e rodoviários federais fizeram uma operação contra uma quadrilha de roubo de cargas. Foi na manhã desta terça-feira, na região metropolitana de Curitiba. Antes do dia amanhecer, a polícia já estava nas ruas. O helicóptero chamava a atenção de moradores de Curitiba, Pinhais, São José dos Pinhais e Mandirituba. Nesta rua, no bairro Veissópolis, em Pinhais, morava um dos líderes do grupo, segundo a polícia. Quando as equipes chegaram, ele fugiu. Os agentes usaram escada para procurá-lo na vizinhança e, com a ajuda de drone do helicóptero, o localizaram dentro de uma caixa d'água.
Além dele, outras 16 pessoas foram presas de forma temporária, suspeitas de fazerem parte da organização criminosa que roubava cargas. Esse vídeo mostra como eles agiam. Depois de estudar a movimentação das entregas das empresas, os criminosos abordavam os motoristas. O grupo agia dentro de cidades da região metropolitana de Curitiba e tinha como alvos cargas de cigarros, aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos, como geladeiras e máquinas de lavar. Depois de roubar a carga, os criminosos ameaçavam os funcionários das empresas. A gente identificou 4 roubos de carga de eletrodomésticos, que foram feitos 2 na mesma data e outros 2 num lapso de 15 dias. E a gente já tinha indicativos que poderia ter sido o mesmo grupo criminoso. E aí todos esses motoristas, nas oitivas deles, mencionaram que eles tinham sido levados para uma zona rural e que lá tinha muita gente para ajudar a tirar a carga, né? E que, inclusive, na hora de eles serem libertados, um pouco antes, os criminosos tiravam foto deles do RG, em algumas situações até engatilhavam a arma e ameaçavam, falavam, a gente sabe onde tu mora, a gente sabe quem tu és, se tu colaborar com a polícia, a gente vai atrás. Ainda segundo a investigação, os produtos roubados eram vendidos de forma presencial e também pela internet. A polícia diz que o grupo fez pelo menos 8 roubos desde o início do ano, quando começaram as investigações. Hoje foram apreendidas armas, equipamentos que cortam o sinal de rastreamento dos veículos e uma máscara de disfarce. A Polícia Rodoviária Federal participou da operação de hoje e dá orientações para os motoristas evitarem essas situações. Utilizar o 191, é o nosso telefone para emergências, mas que também, se tiver alguma informação, qualquer situação, pode ser passado pelo 191. Hoje teve operação também contra garimpo ilegal em 3 estados. Aqui no Paraná, um tenente-coronel do Exército foi alvo, suspeito de vazar informações para os garimpeiros. Essa operação de combate ao garimpo ilegal foi cumprida hoje pela manhã em Ponta Grossa, também em Manaus, Amazonas e Porto Velho, Rondônia. No total foram 20 policiais federais e 10 militares do Exército Brasileiro. Aqui no Paraná, quem está sendo investigado é um tenente-coronel do Exército que não teve o nome divulgado. Ele é suspeito de receber propina de garimpeiros para vazar informações de possíveis operações da polícia na região de garimpo ilegal na floresta amazônica. Segundo a Polícia Federal, quem recebia esse dinheiro por troca de informações era a mulher desse tenente-coronel. Ao todo, foram 3 mandados de prisão e 8 mandados de busca e apreensão. Desses 8 mandados de busca e apreensão, um foi cumprido hoje pela manhã aqui em Ponta Grossa. Na casa do tenente-coronel foram apreendidos celulares, notebooks e documentos, tanto dele como da esposa dele. O militar trabalhava no interior do Amazonas, mas foi transferido aqui para o Paraná depois de um inquérito militar contra ele. E aqui dos Campos Gerais continuou vendendo informações para os garimpeiros. A polícia investiga crimes contra o meio ambiente, a União, além de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Toda essa investigação começou em 2020, quando 2 homens foram presos, levando 160 gramas de ouro sem a comprovação de origem. O Comando do Exército em Ponta Grossa informou que executou o cumprimento desse mandado de busca com o apoio da Polícia Federal e que não vai se pronunciar sobre o teor das investigações. 12h54. Tem oportunidade para quem busca qualificação profissional. São cursos técnicos e de graduação de graça, ofertados pelo IFPR, o Instituto Federal do Paraná. Catherine Tanan, quem pode se inscrever? Quais as regras e prazos? Alberto, esse processo é aberto para muita gente e tem inscrições abertas a partir de hoje até o dia 10 de agosto. Tem bastante tempo para o pessoal participar desse processo seletivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná, conhecido como IFPR. As inscrições dão acesso para esses interessados a partir do primeiro semestre do ano que vem, quando as aulas vão começar. Estão abertas 6.915 vagas em cursos técnicos integrados ao ensino médio ou para quem já terminou o ensino médio, assim como bacharelados, licenciaturas e cursos de tecnologia. A gente montou uma arte aí para vocês darem uma olhada nas informações em detalhes. Repito que o prazo se estende de hoje até o dia 10 de agosto. Tem o valor da taxa de inscrição de R$ 50 para quem vai
fazer o processo para entrar num curso técnico e de R$ 80 para o processo de entrada na graduação. As provas estão marcadas para o dia 8 de outubro. Aqueles estudantes que comprovarem que não têm condições de pagar por essas taxas podem pedir isenção, mas atenção ao prazo, até o dia 12 de julho. O IFPR oferece 181 cursos técnicos e de graduação gratuitos em 28 municípios aqui do Paraná. Na nossa região, as unidades estão em Arapongas, em Jacarezinho e também em Londrina. A Kátia Bertolazzi, que é coordenadora de pesquisa e extensão do IFPR, conversou com a nossa equipe dando mais detalhes desse processo. Para o ingresso no ensino médio integrado, então, para aqueles alunos que estão finalizando o 9º ano, nós temos duas opções. Técnico em biotecnologia, que funciona pela manhã, e nós temos 40 vagas ofertadas. E temos também técnico em informática, que funciona no turno da tarde, também ofertamos 40 vagas. E temos também uma outra modalidade mais abrangente para estudantes que já terminaram o ensino médio. Nós temos 4 cursos subsequentes: técnico em enfermagem, técnico em massoterapia, técnico em prótese dentária e técnico em saúde bucal. Em relação aos cursos de graduação, nós temos tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, que é ofertada no período matutino, temos 40 vagas e são 3 anos a duração desse curso. E temos também licenciatura em ciências biológicas, ofertada em turno noturno, com 40 vagas e com 4 anos de duração. Todas essas informações, inclusive que vocês acabaram de ouvir, foram repassadas para o nosso editor, o Felipe Bacarin. A gente está compartilhando com vocês aqui no Meio Dia Paraná. As inscrições para o processo seletivo que vai acontecer podem ser feitas pela internet e apenas pela internet. Sabe como? Lá no G1 Paraná, o nosso portal de notícias, você encontra o caminho exato para chegar até essas inscrições e também até dar uma olhadinha em outros detalhes que você possa ter perdido aqui ou quer relembrar. Tudo tem lá no G1 Paraná. Alberto, oportunidade não falta, né? São muitas vagas em vários cursos no IFPR. A qualificação é sempre bem-vinda e, nesse caso, ainda de graça, né? Fica aí o convite, fica a sugestão. Obrigado à nossa Catherine Tanã. Aqui na tela já tem o selo dos 60 anos da RPC Londrina, anunciando que amanhã tem mais uma reportagem compartilhando um pouco da história da emissora, mas também girando a nossa cidade. Há 15 dias, o alvo foi ali a região da Vila Nova, Vila Recreio. A Vanessa está ali por perto, inclusive. Mas amanhã, Vanessa, você desembarca, né? Você chega a um outro ponto da nossa cidade. Exatamente, Alberto. Falar uma coisa para vocês, tem aqueles bairros que apenas os moradores e os visitantes dos moradores acabam conhecendo, acabam circulando por ali. Não é o caso, com certeza, do que a gente vai mostrar amanhã, a Gleba Palhano. E tem vários motivos para isso, né? Primeiro que aqueles prédios, alguns enormes, são vistos de longe. Segundo, que é um bairro que tem lugares que são visitados por gente de toda a cidade, como o Lago Igapó, os shoppings, a Avenida Ayrton Senna. E terceiro, né, que o crescimento da Gleba, esse crescimento vertical com o surgimento de dezenas de prédios em poucos anos, foi algo que tornou a Gleba, esse bairro, conhecido em quase todo o país. Claro que a gente não podia deixar de subir em alguns desses edifícios para mostrar lá do alto esse bairro glamouroso, esse crescimento todo que tanto orgulho causa aos moradores de lá, acho que de toda a cidade também. Mas nós também descemos até o fundo do baú de memórias para mostrar que a Gleba também é um lugar de muita história muito antiga, mais do que eu acho que a maioria das pessoas sabe, viu? Anterior até a chegada dos ingleses aqui em Londrina. Como é que é isso? É o que vocês vão ver amanhã, junto com entrevistas deliciosas também com moradores lá da Gleba e do Parque Guanabara, que é, digamos, a ala mais antiga ali daquela região. Vocês vão conhecer, por exemplo, já vou anunciar aqui, a dona de uma das risadas mais gostosas de se ouvir, que eu já conheci na minha vida. E tudo isso, claro, vai ficar muito melhor com a participação dos nossos telespectadores mandando fotos, vídeos. Acredito que esse é um bairro, Roberto, em que a gente pode ter contribuições, inclusive, não só de quem mora lá, mas de gente de toda a cidade, né? Aí fica o convite, né? E a Vanessa comentava, inclusive, durante a produção, que está ali a Gleba Palhano, toda moderna, com prédios cada vez mais altos, mas tem gente no Guanabara que não troca nada o Guanabara
pela Gleba, né? Que quer continuar no Guanabara e do jeito que está o Guanabara. Do jeito que tá, Alberto. Claro, Guanabara também tem muito hoje desse crescimento. Inclusive tem gente lá que fala, hoje eu moro na Gleba. Agora tem moradores que fazem questão, dizem que se orgulham de morar no Guanabara e muitos deles em algumas casinhas de madeira que ainda tem por lá. Moradora que a gente entrevistou, por exemplo, falou, eu acho muito legal ver os prédios, mas longe de mim, sem fazer sombra aqui na minha casa, porque eu gosto aqui do meu cantinho. Então são dois lados aí, né? Todo aquele glamour, aquele progresso, desenvolvimento lá da Gleba, da parte dos prédios, dos edifícios, que é muito bacana, mas também essa outra parte aí com muita história e muito carinho dos moradores. Amanhã, então, aqui no nosso Meio Dia Paraná. Obrigada, Vanessa. Mais uma reportagem da equipe da Vanessa Navarro, em parceria com vários colegas aqui da nossa RPC. Trazer agora as informações do tempo com imagens ao vivo aqui de Londrina. A temperatura na marca dos 23 graus, vai subir ao longo da tarde, chegando aos 28. Tempo firme, nada de chuva a curto prazo. Ao vivo também as Cataratas do Iguaçu, tríplice fronteira, com direito a arco-íris por lá. Olha só, uma bela imagem ilustrando aqui a previsão do tempo do nosso Meio Dia Paraná, girando o estado com as imagens aqui na tela da nossa RPC. Quarta-feira, mais um dia de sol, tempo firme, algumas nuvens mais ao sul do estado, mas aqui no norte do Paraná é o sol marcando presença firme e forte ao longo de mais um dia. Mínimas amanhã, 12 graus em Apucarana e 13 em Jacarezinho, Cornélio Procópio e Santo Antônio da Platina. E as máximas na quarta-feira, chegando aos 28 em Cornélio Procópio e Apucarana, 29 Jacarezinho e Santo Antônio da Platina. Aqui em Londrina, teremos mais uma sequência de dias com tempo firme, sem chuva a curto prazo. As mínimas, 14, 15 graus, variando aí de um dia para o outro. E as máximas, de 28 hoje, 29 na quarta-feira, será o dia mais quente ao longo dessa semana. Na quinta, máxima ficando nos 27 graus. Na sexta, não passando sequer dos 25. É esse o cenário para os próximos dias. Aqui na tela também tenho participações dos telespectadores. Da Jéssica, já tinha trazido essa bela foto, né? O céu ali da Gleba Palhano, que amanhã marca presença aqui no Meio Dia Paraná. Mais abaixo, a Maria Helena, boa tarde. Faço 60 anos no mesmo dia que a TV. Parabéns para nós, parabéns já de antemão aí para a Maria Helena, hein? Que bacana, de 21 de setembro de 1963, a fundação da nossa RPC Londrina, naquela época TV Coroados. A Aline, de Santo Antônio da Platina, boa tarde, Alberto. Me envergonho pela aprovação de aumentar as cadeiras de vereadores, gastos desnecessários. Isso em Santo Antônio da Platina, a reportagem também já está no G1, vale a pena conferir. A Laide, muito bom esse sensor na passagem de nível, mas concordo com os entrevistados. Tudo isso deveria ter um cuidado por parte dos pedestres, pois a nossa vida é valiosa demais. Os sensores para ferrovias instalados ali em Arapongas. Luiz Camargo, mostrando a rua Bauru, em frente ao posto de saúde do Jardim Alvorada. Também tem buraco por lá, aguardando reparo. E por fim, a Aline. Se não tem condições de cuidar, procura ajuda. As leis de maus tratos precisam ser mais rigorosas e efetivas. A Aline comentando uma investigação de maus tratos contra animais em Ibiporã. Daqui a pouco, a reportagem está no Globoplay para você conferir essa e todas as outras. Está chegando o Globo Esporte e depois o Jornal Hoje. A gente fica por aqui e volta a se encontrar amanhã às 11h45. Até lá! Meio Dia Paraná. Oferecimento. Viscard faz muito mais por você. Saxtrack, proteção completa para o seu veículo. E Unimed Londrina.